Tem a Fernanda Nayara, daqui de Belo Horizonte, ela faz uma pergunta. Gostaria de saber como as empresas de recrutamento têm desenvolvido seus processos de seleção para empresas que os contratam. São mais contratados aqueles que têm mais experiência no currículo ou é analisado principalmente o perfil do candidato? Muitas vezes o indivíduo pode ter pouca experiência, no caso do primeiro emprego, por exemplo, mas apresentar um perfil que se enquadre na proposta, podendo vir a contribuir muito com a organização? É uma pergunta, obrigado. Obrigado, Fernanda. Como tem sido feito isso? Basicamente a pergunta dela é: como as empresas de recrutamento têm desenvolvido seus processos de seleção? O que tem experiência ou o perfil? Eu posso falar da minha experiência com essa área e, assim, sempre, todo o processo de seleção, não posso dizer por algumas instituições, né? Mas todo o processo de seleção, o que se busca é identificar um perfil que seja compatível com o exercício daquela atividade. E eu te digo o seguinte: hoje as empresas elas estão dispostas a investir no desenvolvimento. Então não precisa da pessoa chegar com aquele negócio assim, 5 MBAs, um mestrado, 5 doutorados. Não, ele pode ser desenvolvido e às vezes a empresa até tem interesse por isso. Existe às vezes algumas funções, alguns cargos que precisam desse MBA, que precisam dessa visão sistêmica, que precisam de uma expertise específica, mas de um modo geral, o processo de recrutamento, seleção, o recrutamento e seleção, busca-se pessoas que tenham, pelo menos assim, porque não existe uma pessoa talhada, exatamente pronta para aquele perfil. Você vai formar tem aquela que é mais próxima, né? Uma vez eu lembro que eu trabalhei para uma empresa com consultoria e o diretor de RH na época ele falou assim: Rosângela, traga-me as pessoas com atitude. Porque, tecnicamente, eu invisto, é mais fácil investir. Como é que você... Há uma pergunta, né? Porque eu já fiz algumas empresas, chegava lá e você tem que ficar... Aí a gente vai para a internet, o erro deve ser ali também, né? Vai para a internet. Aí na internet fala assim, ó, chegar na entrevista você fica assim, não sorri. Aí você lê outro site e fala, não, você sorri, descontraído, passa a mão em cima do rosto, aquela coisa bem poluída de imagem, né? E outro, ó, você já fala, ó, bom dia, bem-vindo. Eu lembro que eu fui pesquisar sobre uma empresa. Porque no site estava dizendo assim, chegue lá e mostre que você já conhece aquela empresa. E eu cheguei para o entrevistador e falei, ó, essa empresa está de parabéns, foi fundada em tal ano e tal, já tem tantos anos, faturamento tanto. Ele falou, você sabe mais do que eu? Deve ter sido um tiro no pé. Então, como é que se chega? Hoje, toda empresa, quando vai contratar, ela tem um perfil. O ideal era que as empresas tivessem, assim, sempre que ao contratar, contratasse a pessoa iniciando, desse a vaga para o primeiro emprego. E fosse promovendo os demais. Mas, atualmente, a gente está tendo muita dificuldade no mercado de conseguir as pessoas. Então, às vezes, surge o perfil para buscar aquele profissional. Agora, esse perfil, além das expertises, os conhecimentos técnicos que a pessoa que tem, e que às vezes podem até ser atenuados, mas tem o comportamento, o lado atitudinal, esse realmente, a competência interpessoal hoje tem um peso muito grande. Muito grande. Às vezes uma pessoa que tem vontade, tem interesse, uma pessoa que tem humildade, não subserviência, mas que tenha realmente paixão por aquilo e que esteja comprometida, ela às vezes consegue essa vaga mais do que aquele que tem todo aquele conhecimento técnico, mas que já acha que sabe tudo e que não tem mais nada a aprender. Então, esse lado hoje da competência interpessoal, das habilidades... É aquela história do caráter, competência e relacionamento.